Juízes, capítulo 11. Vamos ler os últimos versículos desse capítulo, a partir do versículo 29. Juízes 11, do 29 ao 40. Assim diz a palavra do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou desde Aroé até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a filha saiu ao seu encontro tocando o tamborim e dançando. E ela era filha única, ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse: ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela lhe disse: meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo o segundo voto que fez, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse mais ao seu pai: que me seja concedido isso, deixe-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E o pai consentiu, dizendo: vá. Deixou-a ir por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses ela voltou para o seu pai, que lhe fez segundo voto que tinha feito. Assim ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias, todos os anos, a chorar pela filha de Jefté, o gileadita. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que as Tuas verdades mais uma vez possam saltar aos nossos olhos. Nos abençoa nesse momento tão importante do culto, onde a Tua palavra vai ser esmiuçada através da pregação. Nos abençoa, nos concentra, nos capacita para entendermos Tuas verdades mais uma vez. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, desde a semana passada nós estamos vendo a história de Jefté. E agora, já na sua segunda exposição sobre o juiz, nós vamos ver aqui o que é, na verdade, o clímax da sua história, digamos assim, do que Deus quer que nós saibamos sobre Jefté e a sua prudência e a sua fidelidade, o famoso voto de Jefté. E por que que esse voto ele é tão polêmico na palavra de Deus? Em primeiro lugar, nós já podemos entender aqui que esse é um voto singular, esse é um voto único. A gente não vê, pelo menos as cláusulas desse voto repetida na Bíblia. É interessante isso. Nós vemos exemplos parecidos com esse voto, mas nós não vemos exemplos iguais para compararmos. Por isso que é um voto tão polêmico, por isso que pessoas têm as mais diversas interpretações sobre esse voto. É a singularidade do voto que o torna tão polêmico. Mesmo nós acreditando aqui que ela não morreu, que essa filha não morreu, ele ainda não deixa de ser um voto polêmico.
ele ainda não deixa de ser um voto singular. E nós vamos ver por que isso. A primeira coisa que a gente precisa identificar aqui é, de fato, a dificuldade do texto. A minha primeira pergunta como examinador das Escrituras, uma pessoa que precisa estudar para pregar, é o seguinte: como é que homens teólogos, sábios e estudiosos, homens que estudaram em um ano o que eu estudei a vida toda, eles chegaram à conclusão aqui que essa menina, ela tenha de fato morrido. Essa é a grande polêmica do voto de Jefté. Ele sacrificou a sua filha para a morte ou não, ou é outra coisa que o texto quer nos dizer. Então eu preciso compreender por que eles entenderam isso e não menosprezá-los e dizer, poxa, como é que eles não perceberam aqui, isso aqui no texto, homens que estudaram tanto. Não. Só para você ter uma ideia, eu estou aqui nadando contra a maré do próprio tradutor. O tradutor vai entender que ela morreu pelos termos e as palavras que o tradutor coloca aqui na tradução. Então eu estou indo até contra o tradutor. Por isso que é importante você estudar o texto original ou você consultar o texto original para você também entender que até os tradutores podem errar. Pois bem, na semana passada a gente viu sobre a origem de Jefté. Entramos aqui nas terras de Gileade. Jefté é levantado nessas terras para lutar contra os inimigos aqui, que são chamados de filhos de Amon. Inimigos que acamparam desde o capítulo 10 em Israel e disseram, não, essas terras vocês tomaram da gente há 300 anos atrás e a gente quer de volta. Jefté com uma origem complicada. Já nos 3 primeiros versículos de Juízes 11, nós temos a história dele. Ele foi filho de uma prostituta. Ele era um filho bastardo, embora o seu pai tenha o levado para criá-lo na sua casa. Os filhos vão expulsá-lo da sua casa e ele vai ser obrigado a morar num local em Gileade muito complicado, um bairro, digamos assim, perigoso, um local chamado Tobi. E lá a própria Bíblia vai nos dizer que ele se junta com homens de má índole. Ele é praticamente obrigado a morar no subúrbio de Israel. E vimos que isso tudo era Deus forjando a liderança de Jefté. Deus estava preparando o juiz. E que, ao contrário de Abimeleque, um homem filho de Gideão, que vai ter uma infância também complicada, mas não tão complicada como a de Jefté, aqui Jefté vai usar a dificuldade para se tornar um líder nato, um homem conhecido até pelos líderes de Gileade. Os líderes de Gileade vão parar e vão dizer, poxa, nós expulsamos agora a pessoa que a gente precisa. Nós expulsamos um líder nato. E vimos que a história de Jefté passa pela humilhação. A humilhação que ele teve que submeter ao ser expulso da sua casa, ao ser tirado da capital e ido para o subúrbio. A humilhação dos anciãos de agora engolir o orgulho e dizer, não, nós precisamos daquele que a gente expulsou. Precisamos engolir o nosso orgulho aqui e entender que nós vamos estar a salvo se Jefté nos liderar. E a humilhação dos filhos de Amon, que eles não vão se humilhar. Eles vão ser convidados a se humilhar, a entender o seu erro e a recuar e não mais querer guerrear com Israel, depois da aula de Pentateuco que Jefté vai dar para eles. Vai dizer, olha, há 300 anos atrás, Deus deu essa terra a nós. E ninguém nunca, reis antes de vocês, tentaram tirar porque sabiam disso. Por que agora, do nada, Deus vai entregar essas terras a vocês de novo? Mas esses homens, como todo ímpio, nós vimos isso, ele não se humilha à palavra de Deus. A palavra de Deus para ele é salvação. Mas o que é que ele faz? Ele se revolta. Ele diz isso aí, você está se achando superior. Ele mata as pessoas que divulgam essa palavra. Como nós vimos um exemplo claro essa semana.
É isso que o ímpio faz. A oportunidade que ele vai ter de calar essas pessoas, ele vai fazer. Por último, o texto ressalta a prudência de Jefté. O homem que pensava muito antes de agir. O líder que Gileade deveria ter para essa guerra aqui. Ele tenta negociar a paz antes de lutar. E eu falei isso no sermão passado. Ele foi um homem de guerra, reconhecido pelos próprios líderes de Gileade como homem de guerra, mas também um homem que sabia muito bem o caminho da paz. Perceba, antes de ele entrar em aliança com os anciãos de Gileade, ele sabia que existia um conflito entre ele e os anciãos. Vocês me expulsaram. Precisamos resolver esse conflito e precisamos chegar a um acordo para eu me aliar a vocês. Ele resolve o conflito com os anciãos, porque os anciãos se humilham e reconhecem o seu erro. E agora ele vai para a guerra. Mas antes da guerra, ele vai tentar resolver o conflito com os filhos de Amon, conversando, com trocas de mensagens. O que é que a Bíblia está nos dizendo, irmãos? Esse homem, ele é um resolvedor de conflitos. Esse homem não é precipitado. Esse homem não é como Abimeleque, que por impulso matou todos os seus irmãos para ser rei, e por impulso matou milhares de pessoas numa torre. Centenas de pessoas, na verdade, 1000 pessoas é o que a Bíblia fala, lá em Siquém. As pessoas querem comparar a imprudência aqui que eles acham no texto de Jefté com Abimeleque. Não, eles tiveram origem iguais, mas eles são muito diferentes. E vimos que às vezes é isso, irmãos. Vamos exortar pessoas, elas vão ouvir. E vamos exortar pessoas que a guerra vai ser inevitável, elas não vão ouvir. Versículo 28 fala que o rei dos filhos de Amon ignorou tudo que Jefté falou, por mais bem embasado que ele estivesse. E agora é guerra. Versículo 29 nos mostra que é guerra. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. A guerra era inevitável. Provérbios 15:10 vai dizer que aquele que não ouve a disciplina, ele está morto. E é isso que iria acontecer literalmente aqui contra os filhos de Amon. E aí entramos no voto de Jefté, irmãos. O voto de Jefté estão nos versículos 30 e 31. Mas antes do voto, que acontece antes da guerra, o voto acontece antes da guerra, mas antes do voto, a Bíblia nos fala no versículo 29 que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. E quando a gente vê a história de Jefté, a gente vê que em nenhum momento isso aconteceu explicitamente aqui. É claro que ele foi guiado pelo Espírito para falar com os anciãos, é claro que ele foi guiado pelo Espírito para falar com os filhos de Amon, mas aqui é evidenciado antes da guerra. O texto faz questão de ressaltar: o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele foi prudente em todas as outras situações. Por que que agora, quando o Espírito do Senhor é sobre ele, ele vai cometer um voto equivocado? Esse é o primeiro argumento que a gente deve pensar. Os homens pecam, irmãos, mesmo guiados pelo Espírito. Os homens pecam. Isso é um fato. A gente vai ver isso posteriormente. Por exemplo, Juízes 14, o Espírito está sobre Sansão, que vai usar essa força sobre-humana que ele tem para se vingar de os filisteus, que ele fez uma aposta no casamento misto dele. Nós vamos ver isso. Nós vamos ver que Sansão está lá em Juízes 16, em Gaza, e ele não vai fazer nada que um crente faria em Gaza, e mesmo assim ele está com a sua força sobre-humana. Ele está lá com Dalila, e ele está com a sua força. Ele brinca com isso, ele brinca com o perigo. Mas qual é a diferença de Sansão e Jefté? A diferença é que a Bíblia faz questão de ressaltar o pecado de Sansão. E mais, as consequências desse pecado.
Porque a Bíblia é clara em Juízes 16 que o Espírito Santo vai se retirar dele, e ao se retirar ele perde a sua força, e aí agora ele passa a sofrer as consequências do pecado dele. A Bíblia ressalta isso, mas entenda, sacrificar a filha viva, e a Bíblia não faz nenhuma menção desse possível, talvez, erro. A Bíblia não fala nada sobre isso. A Bíblia não menciona isso em lugar nenhum. Sacrificar a filha viva é pior do que qualquer imoralidade que Sansão veio a fazer, irmãos. Mas nenhuma menção desse erro, pelo contrário, quando você vai lá para Hebreus 11, ele é reconhecido como um homem de fé. Isso é estranho. A Bíblia poderia aqui não ter talvez ressaltado esse pecado, ou dito reprovado em algum local. Isso poderia acontecer? Poderia acontecer. Não é todo pecado, por exemplo, que Abraão vai fazer, ou que tantos outros personagens eles cometem, que a Bíblia vai dizer, e fulano foi lá e mais uma vez pecou. Se a Bíblia fosse mencionar que cada casamento de Salomão era pecado, a gente ia ter um livro só sobre isso. A Bíblia seria muito maior. Mas entenda, para esse tipo de pecado, para a gravidade desse pecado, sacrificar um ser humano, a Bíblia não fazer menção disso é estranho. É um alerta que a gente tem que ligar. Estranho. Porque, veja, uma coisa é um membro de Israel. Outra coisa é o líder do local, de Gileade. E não acontece nada. Veja, em Juízes 12, ele vai continuar sendo usado por Deus. A Bíblia, ele mata a filha e a Bíblia simplesmente passa por isso. É estranho. O voto em si, vamos para o voto, versículo 30 e 31. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Segundo argumento, irmãos, para um entendedor do Pentateuco como Jefté, com certeza ele sabia de Levítico 18, 21, quando diz assim: e não entregue nenhum dos seus descendentes para que se dedique a Moloque, não profane o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Ou seja, não entregue ninguém da sua descendência para sacrifício. E mais, eu peço para a igreja abrir agora. Abra comigo em Deuteronômio 12. Veja o que diz a palavra do Senhor, quando é mais específico quanto a isso. Deuteronômio 12, a partir do 29. Do 29 ao 31, diz assim: quando o Senhor, seu Deus, eliminar de diante de vocês as nações que moram na terra em que vocês vão entrar, para dela tomar posse, e vocês desalojarem essas nações para habitar na terra delas, cuidem para que vocês não caiam na cilada de imitar essas nações, depois que elas foram eliminadas de diante de vocês. Não procurem saber a respeito dos deuses dessas nações, dizendo: assim como essas nações serviram aos seus deuses, também nós queremos fazer. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus, porque eles adoraram os seus deuses, fazendo tudo o que é abominável ao Senhor e o que ele odeia. Até seus filhos e suas filhas eles queimaram aos seus deuses. Ele está dizendo: vocês não podem fazer a mesma coisa que esse povo fazia com os seus deuses. Eles faziam coisas terríveis. Eles até queimavam seus filhos em sacrifício. Ele está dizendo assim: olha, a barbaridade era tanta. Olha esse exemplo negativo aqui. Eles chegavam ao tal ponto de sacrificar seus filhos a esses deuses. Ou seja, aqui ele está usando isso como o ápice do exemplo negativo
que esse povo fazia. Ele está dizendo, isso aqui é abominável. Como é que Jefté iria fazer um voto assim, irmãos? Mas um dos argumentos mais fortes, de fato, é o próprio texto. Porque no versículo 31 ele está dizendo assim: quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Existe na gramática hebraica uma seguinte análise dessa estrutura. A língua hebraica ela tem uma grande variedade de conjunção, né? Muitas conjunções. Assim como na língua portuguesa, o hebraico ele é muito variado disso. Mas quando você muda um termo no hebraico, quando você muda uma letra, na verdade você pode mudar todo o contexto da frase. E aqui existe isso. Nesse caso em particular, é como se ele colocasse uma conjunção no começo e uma conjunção no início e no meio da frase aqui. A tradução literal ficaria assim: quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor. Esse i, o i, ele é muito parecido com o ou no hebraico. É como se existisse uma divergência, e quando você vai para uma coisa que nós chamamos de texto crítico, ele vai comparando os papiros. Ele vai dizendo, há mais papiros que falam disso aqui e falam daquilo ali. Geralmente era um termo que era para estar aqui na nossa tradução em conchete. Se ele quisesse colocar o i, se ele optasse pelo i, pelo menos ele colocaria em conchete. Mas ele não coloca, ele interpreta como e eu oferecerei em holocausto. Mas a melhor tradução aqui, na verdade, é ou eu oferecerei em holocausto. E isso muda todo o sentido do voto. Porque ele está dizendo assim, olha, quem primeiro vier falar comigo, eu vou dedicar ao Senhor, ou, se for um animal, eu oferecerei em holocausto. A ideia é essa aqui. Se bem, irmãos, por que esse texto é difícil? Porque eu pensar no hebreu de alguém vai vir me abraçar, essa expressão aqui em hebraico, quem primeiro sair ao meu encontro, é uma expressão típica em hebraico para você esperar uma pessoa vir lhe abraçar depois da guerra. Você meio que não espera que um animal faça isso, certo? Meio que você entende, olha, não, aqui muito provavelmente pode ser uma pessoa. É bem verdade que a expectativa seria de fato de uma pessoa, mas é muito mais difícil de imaginar, irmãos. Mesmo Jefté tendo a convicção que seria uma pessoa que viria ao encontro dele, Jefté pensar assim, olha, o primeiro que vier me abraçar, esse eu vou queimar ao Senhor. É muito difícil eu pensar nisso aqui, vendo a história de Jefté e analisando os outros textos bíblicos. É difícil eu Jefté pensar assim, olha, o primeiro que vier falar comigo, eu vou matar em nome do Senhor. O primeiro que chegar até mim, eu mato para te agradar, Senhor. É difícil eu ler alguns comentaristas dizendo assim, Jefté só ficou triste porque foi a filha dele. Porque se fosse outra pessoa, ele mataria sem nenhum problema. Ele só ficou triste porque foi a filha única, só por causa disso. É muito difícil eu imaginar isso aqui. Entenda, a tradução para holocausto, ela não tem muito para onde correr, não é? Eu só tenho um argumento com essa tradução, que a holocausto é oferta queimada. A gente não tem muito para onde correr. Entretanto, quando você vai para Romanos 12, depois de Paulo nos falar o mapa da redenção, digamos assim, ele vai chegar em Romanos 12 e ele vai dizer assim, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o termo grego para holocausto.
Quando ele vai dizer assim, todo o meu corpo é queimado no altar, né? Esse é o sentido de oferecer algo como sacrifício vivo. E ele não está falando aqui de literalmente, ele não está falando literalmente, ele está falando de dedicação a Deus. Aqui Paulo está dizendo, você se entregar de corpo e alma e ser consagrado ao Senhor. Paulo interpreta isso por sacrifício vivo. E sacrifício vivo é holocausto. Esse é o máximo onde eu posso chegar nessa palavra aqui, holocausto. Mais argumentos? Se Jefté tivesse feito um voto errado, ele poderia voltar atrás desse voto. Isso estava na lei. Não tinha problemas quanto a isso. Ele poderia, e veja, ele teve tempo, no texto ele teve tempo de mudar de ideia, porque a filha pede 2 meses para chorar pelos montes e depois de fato cumprir o voto. Ele teve 2 meses ali para voltar atrás do voto, e você podia fazer isso em Israel se você entendesse que você fez um voto errado, e sacrificar a vida de alguém seria um voto errado. Veja o exemplo disso, abra comigo em Levítico 5, por favor. Levítico 5, versículos 4 e 5. Veja o que diz a palavra do Senhor. Levítico 5, a partir do versículo 4, vai dizer assim: se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa má ou boa, seja o que for, que alguém pronuncie de forma precipitada com juramento, e ele não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, culpado será numa dessas coisas. Quem for culpado numa dessas coisas, confessará aquilo que pecou. Deus jamais iria aceitar um sacrifício humano como cumprimento de um voto. Você confessa seu pecado. Quando você vai para Levítico 27, a gente não vai se ater a esse texto, fala lá exatamente como você poderia substituir um animal num sacrifício ao invés desse voto errado. Então Jefté poderia muito bem voltar atrás. Ele não tem respaldo nenhum para matar a filha, se ele tivesse matado ela de fato. Apenas uma curiosidade, em Israel você poderia consagrar o seu filho ao Senhor? Não, esse meu filho que vai nascer, ele vai trabalhar no templo, ele vai ser consagrado ao Senhor. Isso era normal em Israel. Mas se você tivesse muitos filhos, eu pensei que eu ia ter 3 filhos, agora eu tenho 6. Você poderia, a partir do 4º filho, eu vou consagrar 3 ao Senhor, e a partir do 4º filho eu não vou mais consagrar. Você poderia fazer um sacrifício no lugar de cada filho que nascesse a partir do 4º, digamos assim, para esse não ser consagrado como os outros filhos foram. Entende? Você poderia fazer isso. Ninguém menciona esse erro de Jefté, irmãos. 1 Samuel 12:11 vai dizer assim: o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel, e os livrou das mãos dos inimigos que os cercavam, e vocês viveram em segurança. Veja a menção aqui, Jefté está no meio desses homens. Como eu falei lá em Hebreus 11, no rol dos heróis da fé, Jefté está lá, e ele é considerado como aqueles que o mundo não era digno de conhecer. Jefté está no meio desses homens. Mas é muito interessante, irmãos, porque o maior argumento desse texto usando o próprio texto, o maior argumento de que ele não matou, e vamos entender qual é o voto de fato aqui de Jefté, é a lógica do próprio texto, é a gente ler os próximos versículos, e eles mesmos vão nos elucidar. Essa semana a gente estava na reunião da mesa, e a gente estudou um texto muito parecido com o Juízes 11, no sentido de dificuldade de entender. A gente estava estudando ali 1 Timóteo, capítulo 1,
E o texto é parecido com esse no sentido de que tem um versículo muito complicado, gramaticalmente falando, aqui nesse nosso caso é o versículo 31, mas os outros versículos ele elucidam esse versículo complicado. Aí o pastor Rodrigo, que estava expondo esse texto para a gente, ele disse assim, eu não posso focar no versículo difícil de traduzir e não levar em conta os próximos versículos. Porque os próximos versículos eles vão corroborar com esse versículo que é complicado. Essa é a regra número 1 da hermenêutica. Você não pode considerar um versículo solto. Você tem que ver os versículos antes e depois dele. Para ver, olha, vamos ver qual é a lógica aqui, qual é o contexto. Vamos ver como não encaixa ele ter matado a filha dele aqui. Versículo 34. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a filha saiu ao seu encontro, tocando o tamborim e dançando. E ela era a filha única, ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse, ah, minha filha, você me prostra por completo, você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. O texto vai dizer e vai fazer questão de ressaltar, ela era sua filha única. E aí vem a resposta dela, e ela lhe disse, meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo o segundo voto que fez. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse mais ao seu pai, que me seja concedido isso, deixe-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E o pai consentiu, dizendo, vá. Deixou aí por 2 meses, então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, ela voltou para o seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Assim, ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume, Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, todos os anos, a chorar pela filha de Jefté, o gileadita. Se era um voto para morrer, primeira pergunta, por que chorar a virgindade? Porque o texto ressalta que ela nunca teve relações com homem nenhum, se ela de fato iria morrer. Morrer não seria pior, irmãos, do que não ter relações com alguém. Porque o texto ressalta a sua virgindade, o fato dela pedir 2 meses ao pai para chorar a sua virgindade, se no final ela iria morrer. Porque ela não morreu. Essa é a verdade. Se era para matar, pai, vamos acabar logo com isso. Faça de uma vez. Não, deixa eu chorar 2 meses, minha virgindade, para depois o senhor me matar. Não tem lógica isso. É interessante, na Ara, na revista atualizada, versículo 40, ele vai dizer, né? Por isso o costume das filhas de Israel saírem por 4 dias, todos os anos, a cantar em memória da filha de Jefté. Por causa da filha de Jefté, o gileadita, né? Ele coloca esse termo em memória, que não existe no texto original. Não existe esse termo em memória no texto original em si. Por que ele colocou esse em memória? Não faz sentido. Na NAA ele tira o em memória, mas ele complica, porque ele bota chorar, né? Ele tira o cantar, ele tira o em memória e troca o cantar, e aí ele bota chorar. Ele vai dizer não, chorar, porque aqui é um momento triste, então tem que ser alguma coisa voltada para choro, para lamento. Não pode ser uma celebração. Ou seja, o choro aqui para ele é um luto. Mas eu repito, né? Na verdade eu não tinha falado isso para vocês. Em nenhum lugar esse verbo aqui que é colocado é traduzido por um lamento. Em nenhum lugar na Bíblia. Tem um termo que é parecido, que também remete a um lamento. Não. Toda vez que esse verbo aparece aqui, que não é lamentar, não é chorar,
toda vez que esse verbo em hebraico aparece na Bíblia, é para celebração. Todas as passagens. No próprio livro de Juízes, capítulo 5, ele está lá no Cântico de Débora, na celebração da vitória de Débora sobre Sísera e os inimigos. Quando diz assim, o verbo está lá igualzinho: celebrem ao Senhor, desperte Débora, entoe um cântico. Ou seja, é uma expressão de celebração. O verbo remete à comemoração. Se o verbo remete à comemoração, não tem lógica no texto, se ela morreu, as mulheres de Israel saírem todos os anos para comemorar a filha, lembrar com alegria a filha de Jefté. Tem alguma coisa errada. O que é que o tradutor ele olha? Ele olha e diz assim: não tem lógica. Eu não vou botar celebrar, eu vou botar chorar. Porque a lógica dela morreu, é melhor colocar chorar. É uma interpretação aqui do próprio tradutor, de forma equivocada, ao meu ver. E entendam, irmãos, estou nadando contra a maré de vários tradutores e de vários comentaristas aqui. Revista Atualizada bota cantar em memória. A Nova Almeida coloca chorar. Não é? E se você for ver em outras traduções, a única que se assemelha mais aqui no termo é a Bíblia Viva. A Bíblia Viva vai colocar celebrar a memória. Ele ainda insiste nessa memória, que não tem no texto, mas ele coloca o celebrar. Se você for na Bíblia Viva, está lá, celebrar a memória. Tudo bem, você está celebrando aquele momento, mas em memória remete a ainda ela morreu. Mas assim, menos ruim. Melhor colocar celebrar a memória do que cantar ou chorar a memória. Então, a ideia aqui é remeter a algo bom, a uma celebração. Mas o que é que o texto quer que a gente foque nesse último momento, irmãos? O texto quer que a gente foque na filha de Jefté. O que fez a filha de Jefté? A fala aqui da filha de Jefté, Êxodo 38:8, é a evidência bíblica de que mulheres trabalhavam no santuário. Se você for lá, você vai ver que mulheres trabalhavam no santuário. Alguns comentaristas vão dizer, não fazia sentido, porque quem trabalhava no santuário era quem ia voluntariamente, quem queria fazer isso. Ninguém era obrigado a cumprir o voto. E quando você compara escritura com escritura, isso está muito errado. Porque, olha, lembre da mãe de Samuel. Faz o voto, ele não tinha época de opinar ali se ele queria cumprir o voto ou não. E ele vai lá e cumpre o voto. Lembre da mãe de Sansão com o voto nazireu. Ah não, só se ele quiser. Então tinha que esperar ele crescer para ver se ela faria o voto não, ou não. Não. Qual é o foco do voto aqui? Ela vai servir ao santuário do Senhor. Ela foi viver a vida dela toda nesse serviço. E por que ainda assim esse voto é singular? Porque ainda assim esse voto é único na palavra de Deus. Como eu falei no começo, ele é polêmico por ser singular. Porque esse voto também incluiria a pessoa não casar, ela não casar. E geralmente nesses votos, assim, a pessoa vai se dedicar ao santuário, as mulheres vão se dedicar ao santuário, mas elas podiam casar. A Bíblia vai dizer que Samuel mesmo, que foi dedicado ao Senhor, teve filhos. Sansão, ele como judeu não poderia, ele poderia se casar com uma judia, mas ele não poderia contrair casamentos mistos. Sansão nem se fala, o fraco dele era a imoralidade. Ele não vai cumprir os pontos ali do voto nazireu. Nem o voto que a mãe dele fez, ele de fato vai cumprir. Não é detalhado se as mulheres que serviam ao templo não podiam casar. A ideia é essa. Eu pegar um exemplo do Novo Testamento, por exemplo, Paulo em 1 Coríntios 7 vai dizer que não é pecado casar, mas também não é pecado ficar solteiro, a fim de que as pessoas usem esse tempo para servir ao Senhor. Tanto os solteiros, Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 7, como das viúvas. O fato de não se casar para se dedicar completamente aqui ao templo
era algo aqui singular, num voto. Para se fazer um voto, era algo singular. Como as pessoas não têm outros votos para comparar, aqui com esse voto de Jefté, as pessoas julgam que esse voto foi um voto precipitado. Poxa, ele não podia ter feito outro voto, sacrificado um animal, alguma coisa, mas logo isso, e olha aí, puxa, agora ele não sabia, perdeu a própria filha. E é muito interessante, irmãos, porque entenda, Jefté, ele achou que esse voto era precipitado. Jefté achou isso, a fala dele diz isso. No primeiro momento, Jefté disse: eu me precipitei no voto. Não era para eu ter feito esse voto? Olha o que é que ele diz no versículo 35. Ah, minha filha, você me prostra por completo, você passou a ser a causa da minha ruína, porque eu fiz um voto ao Senhor e eu não posso voltar atrás. Foi você que veio me abraçar. Eu fiz um voto antes da guerra e eu não posso voltar atrás. Ele está dizendo assim: eu queria voltar atrás. Eu queria voltar atrás porque você é minha única filha. E eu tirei agora o seu sonho de ser mãe. Eu tirei agora seu sonho de ser esposa. Toda mulher em Israel queria ser mãe. De uma de nós vai nascer o Messias. Eu quero ser mãe. Elas tinham muitos filhos também nessa expectativa. Quem sabe o meu filho vai ser o Messias? A filha de Jefté queria ser mãe. Ele queria ser avô. Ele não tinha nenhum descendente, ele só tinha uma filha. Ele era filho de uma prostituta, teve uma infância e uma adolescência difícil. Eles tinham sonhos aqui. Ele disse: me precipitei, não posso voltar atrás. Aí ela vai dizer a ele que ele não se precipitou. O que o texto ressalta é a fala dela, dizendo: não, pai, volte para os trilhos. Você não se precipitou. Essa é a fala dela no 36. Meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo o segundo voto que fez. Agora, não esqueça, pai, o Senhor vingou os seus inimigos, dos seus inimigos, os filhos de Amon. O que é pior, meu pai? Eu cumpri esse voto e eu não me casar, ou todos nós estarmos mortos agora nas mãos dos filhos de Amon? Ela está dizendo: não, pai, não é um voto precipitado, não. Esse voto foi justo. Esse voto foi válido. E Deus cumpriu a parte dele. Deus nos deu os filhos de amor. Quem somos nós para não cumprirmos a nossa parte? Esse voto não foi precipitado. Esse voto foi justo, esse voto foi válido. Agora dizer assim que ela cumpriu tranquilamente. Rapaz, que força da filha de Jefté, cumpriu tranquilamente. Não, ela sofre com o voto. Por que ela sofre com o voto? Ela quer 2 meses para chorar. Antes de eu cumprir o voto, pai, me dá 2 meses para eu chorar muito, porque eu não vou ser mãe. Para eu chorar muito, porque eu não vou ser uma esposa, eu não vou casar. Depois ela iria virar a página e ela iria viver a vida que Deus queria que ela vivesse. Aqui eu quero viver o luto desse voto, para quando eu voltar, eu cumprir esse voto de todo o meu coração, sem olhar para trás, como o Senhor merece que seja cumprido. A fala da filha de Jefté, a filha de Jefté nem tem nome, a gente nem sabe o nome dela. Ela tinha um nome, mas a gente não sabe. A gente só conhece ela por filha de Jefté. A fala dela mostra a plena convicção de que Deus está envolvido nesse voto. Deus está envolvido. Ele cumpriu a parte dele. Entender, irmãos, que Deus está envolvido em nossos sofrimentos é fundamental para as nossas vidas. O Senhor, Ele está envolvido até nos nossos sofrimentos. Ele tem que estar envolvido, porque Ele está envolvido no sentido de ter o controle de todas as coisas e ter um propósito em cada um dos nossos sofrimentos.
A filha de Jefté vai olhar e vai dizer: pai, eu que me adapte a essa nova realidade. Eu tinha sonhos, o Senhor tinha sonhos, mas nós que nos adaptemos. Ninguém está dizendo que é fácil, irmãos. Ninguém está dizendo que é fácil. É muito difícil, na verdade, você se submeter à vontade de Deus quando você tinha planos totalmente diferentes. Quando você almejava coisas diferentes daquilo ali. E veja, nenhum plano dela aqui é pecaminoso. Ela não estava indo para o caminho errado e Deus tirou ela do caminho errado. Não, ela queria ser mãe. Ela queria casar. Ela queria uma coisa que todos nós temos que buscar, na verdade. O texto mostra o quanto não foi fácil para ela, mas só que ela, é interessante como ela vai lidar com esse sofrimento. Ela vai sistematizar o sofrimento. Ela vai dizer assim: olha, eu quero separar um tempo para chorar muito, ou seja, não vai ser fácil, o tempo de luto, para agora eu entender que eu tenho que cumprir esse voto. Será que você negaria esse pedido à sua filha? Pai, me dá 2 meses e eu vou cumprir o voto. Será que você negaria? Jefté nem vai pestanejar, irmãos. Ele concede o pedido a ela. E entendam, é justo Deus tirar isso dela? Poxa, é justo? O direito dela ser mãe, o direito dela casar, ela merece isso. Não é injusto nós passarmos por sofrimentos, irmãos. Se todo o nosso sofrimento ele vem de Deus, ele vai produzir frutos. Sabe o que é justo? Agora eu vou dizer o que é justo. A filha de Jefté, o povo de Gileade, o povo de Israel, eu e você, nós estarmos apodrecendo no inferno. Isso é justo. Justo éramos ser condenados. A questão não é o sofrimento, irmãos, porque Deus está no controle do sofrimento. A questão é como eu passo pelo sofrimento. Todo sofrimento diz respeito a como eu passo por ele. Versículo 37, que me seja concedido isso. Deixe-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Ela não morreu. Por isso que o foco aqui é chorar porque não ia ser mãe, porque não ia casar. Porque esse voto singular, a entrega seria tal a ponto dela não casar. Isso fica muito claro no texto, eu não posso omitir isso. Ela não vai casar aqui, não tem possibilidade. Ela entende que ela precisa negar a si mesma, abdicar dos seus sonhos para viver de fato a verdadeira felicidade. Esses 2 meses é o tempo que ela vai ter de negar a si mesma. Apenas quando ela negasse a própria vontade e entendesse a sua nova realidade, Deus iria ser glorificado no cumprimento desse voto. Quantos planos nós traçamos, irmãos? Quantos planos? Quantos sonhos? Quantos desejos não realizados? Quantos planos a gente fez e Deus já frustrou? Tudo isso fez você estar hoje aqui. Então, glorificado seja o nome do Senhor. Eu vejo alguns pastores, amigos meus, que assim como Jefté e Abimeleque tiveram a mesma origem, saíram do mesmo lugar. E eu vejo onde eu estou agora, irmãos, e eu percebo a tremenda misericórdia do Senhor na minha vida. Eu olho para a minha situação e a situação de algumas pessoas e eu digo: glorificado seja o nome do Senhor. Que todos os meus planos, que não são os planos de Deus, eles de fato sejam frustrados em minha vida. Que assim seja. E eu que aceite a realidade que Deus quer me dar. Veja o versículo 39, ao fim dos 2 meses, ela voltou para o seu pai, que lhe fez segundo o voto. Veja como o texto é claro, irmãos.
Eu não sei como é que as pessoas entendem ao contrário. Veja, ele fez o voto que tinha, segundo o voto que tinha feito. Assim, olha, assim, ela nunca teve relações com homem algum. É muito claro. Ele fez segundo voto. Assim, agora, qual é o voto? Ela nunca teve relações com homem algum. Ela vai se dedicar ao Senhor. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, todos os anos, a chorar pela filha de Jefté, o gileadita. 4 dias, todo ano, se fazia menção, se lembrava com alegria, irmãos. Essa é a verdadeira tradução. Celebrava-se com alegria. Essa é a verdadeira tradução aqui. Por mais que o voto, entenda, o voto tenha gerado muito sofrimento, e ele reconhece isso, ele sofre quando a filha vem abraçar, ele se angustia. Aqui isso é lembrado, não é lembrado, é lembrado a angústia do pai, mas o que se ressalta aqui no texto é a obediência da filha de Jefté. Paremos para pensar, Abimeleque, ele nem chegou a ter filhos, pelo menos não nos registros bíblicos nem históricos. Gideão, ele teve muitos filhos, mas a gente não vê, né? A gente só vê um na palavra de Deus, de fato, se submetendo à vontade de Deus. E diferente de Gideão, Jefté, outro juiz, teve somente uma filha. E essa filha, a única filha que ele teve, ela vai se submeter ao Senhor. E entenda, nós temos histórias parecidas. A gente pode ter a mesma origem, a gente pode ter estudado na mesma escola, a gente pode ter nascido na mesma maternidade, a gente pode ter tido o mesmo amor no lar, pode ter tido algumas coisas iguais. Numa sociedade, isso é muito fácil de acontecer. Mas nessa sociedade que vivemos, irmãos, hoje em dia, existe um grande mal, que nós temos que livrar os nossos filhos disso. O sofrimento que vem antes da gente viver a real situação. Muitas vezes isso acontece, é uma questão de sentimento. Eu me sinto abandonado, sem nunca ter sido abandonado. Eu me sinto rejeitado, sem você nunca ter experimentado de fato a rejeição. Aí quando vem aquela real situação de abandono e de rejeição, o ser humano não sabe lidar, e o que ele vai fazer? Ele não vai achar outra escolha, ele vai tirar a própria vida, porque eles não sabem lidar com esse sofrimento. O que a gente precisa entender na vida cristã é que a rejeição, a negação, a abnegação, o sofrimento, ele faz parte da nossa caminhada. E que em algum momento da sua vida você vai sofrer para glorificar o nome de Deus. Você vai sofrer para ver o agir do Senhor na sua vida. E não temos o direito de ficar revoltados com Deus diante do sofrimento. Temos que ter a postura da filha de Jefté. Porque o que merecíamos, irmãos, na verdade, era um sofrimento eterno. Esse não vai moldar o caráter de ninguém. O inferno não vai moldar o caráter de ninguém. O inferno não tem o propósito de fazer ninguém crescer. O inferno não tem salvação. Deus nos livrou desse sofrimento de uma vez por todas. E por último, irmãos, sigamos o exemplo de Cristo. Ele que voluntariamente, ele se apresentou para passar o mais terrível dos sofrimentos, muito pior do que o da filha de Jefté. Pedro, ao ouvir essas verdades de que Jesus iria padecer na cruz, ele vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, tem pena de ti mesmo. Ou seja, Senhor, não aceita essa situação. O Senhor é o Filho de Deus. Reivindica o teu direito, questiona a Deus. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: arreda de Satanás.
porque não cogitas das coisas de Deus. Isaías 53 vai dizer que agradou ao Pai moê-lo. Tudo isso, todo esse sofrimento, para que a vida habitasse em mim e em você de forma plena. Foquemos na palavra de Deus, irmãos. O sofrimento, ele muitas vezes é necessário para moldar o nosso caráter e a nossa vida espiritual. É isso que esse texto nos mostra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu amparo, porque o Senhor é o Deus que nos guarda até no sofrimento, porque os sofrimentos, eles são da tua vontade, eles são determinados por ti, eles estão no teu controle. Nos abençoa, Senhor, nos dá força para encarar os dilemas da vida, que nós possamos glorificar o teu nome nos momentos de bonança, nos momentos de alegria e também no sofrimento. Nos abençoa, Senhor, nos capacita, nos dá um bom momento de escola dominical. Glorificado seja o teu nome, onde estamos nesse local e temos um espaço aconchegante, um espaço bom para meditarmos ainda mais na palavra do Senhor. Te agradecemos por isso, te pedimos pelo nosso culto à noite. Esteja conosco, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.